Tô aqui, Ademir. Pode começar. Tá bom, então. Vou começar. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos a mais uma aula de conhecimento, de aprendizado. Agradecer ao Mauro, que mais uma vez está aqui conosco. Vamos, então, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, a pedir para Ele que nos ajude, que nos proteja, que esteja sempre junto conosco nessa nossa caminhada, que às vezes precisamos de mais atenção, horas não, mas que sabemos que Ele está sempre aqui, ao nosso lado. Agradecer ao mentor do nosso trabalho, ao mentor individual de cada um, que sempre nos acompanha, que também nos ajuda, nos inclui. Agradecer também a nossa querida Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que cubra cada um de nós com seu manto azul sagrado, para que possamos receber a sua proteção como mãe, como rainha. Agradecer aos irmãos espirituais de luz, que estão sempre aqui também, os nossos irmãos da limpeza. Agradecer ao nosso querido irmão Rodolfo, que cede sempre a sua casa para podermos adentrarmos, fazer nossos trabalhos. Essa casa bendita, que nos acolhe. E o nosso querido irmão Rodolfo também. E que essa casa seja sempre protegida e abençoada por todos os nossos irmãos. E assim agradecendo também aos nossos irmãos do passe, que já estão aqui, cada um de nós, para podermos receber essa bênção da espiritualidade maior. Essa bênção que nos é dada com tanto amor e carinho, que eles dedicam todas as segundas-feiras para estarem aqui conosco, nessa união de paz e de amor. Entrelaçamos nossas auras para recebermos o nosso passe, um passe revigorante, um passe de limpeza, um passe de cura, quiçá, que seja da melhor forma e o que cada um de nós necessitamos. Querido Deus Todo-Poderoso, está sempre conosco, a cada momento, a cada dia, nos ajudando sempre, meu Pai, para que possamos estar sempre em sintonia com a espiritualidade maior. Os nossos irmãos estão agora começando o passe. Se algum de nós estivermos necessitando de alguma cura, coloque a sua mão no local desejado, para que possamos ajudar, aliviar as dores de cada um de nós, seja física ou espiritual. Esses nossos irmãos que sempre estão aqui conosco para nos ajudar, para retirar os miasmas, fazendo com que nós ficamos mais uma semana com a nossa energia regenerada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Nós acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela vosso poder e vossa bondade. A harmonia do universo é testemunha de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o ramo de erva e o menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Em toda parte vemos a prova de uma solicitude paternal. Por isso,
Cego é o que não vos reconhece em vossas obras, orgulhoso o que vós não glorifica, e o ingrato o que não vos rende ação de graças. Graças a Deus. Vamos então fazer o nosso agradecimento a todos que estiveram aqui, aos irmãos que vieram dar o nosso passe, e que cada um de nós recebamos com muito amor e carinho toda essa graça, todo esse amor que eles têm para nos dar, para revigorarmos nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, para que tenhamos força e fé para continuarmos na nossa caminhada. Obrigado a todos que estiveram aqui. Nós esperamos que todos estejam bem, fortalecidos no amor de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. André, você? Boa tarde a todos. Saiu a Ok, tela, André? seu Ademir. Saiu a tela. Aí, voltou. Preparação dos trabalhos espirituais. Um momentinho só, André. Amanda, Tá. gravando? Estou sim. Ok, obrigado. Nada. André? Seu Ademir, tá uma telinha preta para mim. Eu não sei se para as outras pessoas está também no meio. Peraí, deixa eu ver. Tem uma telinha em cima? Também, para mim está do lado, uma telinha pequena, mas está atrapalhando as letras. Eu vou fechar aqui, então eu vou tirar daqui. Peraí. E agora? Deu certo. Ok. Joia, perfeito. Obrigada. Nada. Preparação dos trabalhos espirituais. Vamos fechar os olhos, respirar lenta e compassadamente. Vamos relaxar e esquecer as tribulações do nosso dia a dia. No silêncio interior, busquemos o contato com o nosso Criador, sentindo a cada respiração uma harmonia com as energias do universo e assim elevando os nossos pensamentos, vamos agradecendo por mais um dia de vida, entrelaçando nossas auras, num entrosamento fraterno e amoroso com os nossos irmãos aqui presentes, vamos saudando os nossos mentores individuais, os dirigentes espirituais dos trabalhos e ao irmão Rodolfo, mentor da nossa casa. Saudemos as equipes responsáveis pela limpeza e segurança do espaço e pedimos a elas que formem um cordão fluídico de proteção sobre a fraternidade, nossa casa abençoada e sobre cada um de nós, cobrindo pisos, os tetos e as paredes, não permitindo que energias negativas tenham permissão para aqui ficar. Vamos mentalizar e pedir auxílio para nosso trabalho e as fraternidades espirituais. Prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo.
Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. E vamos nos ligando ao anjo Ismael, preposto de Jesus perante a pátria brasileira. E assim, chegamos até nossa mãe, Maria de Nazaré. Pedimos a ela que nos acolha com seu manto de luz e nos leve até seu Filho Jesus, nosso Mestre, a quem agradecemos por todos os ensinamentos que nos deixou, rogando a Ele que nos encaminhe até Deus, nosso Pai, a fim de agradecer pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito e a tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade de trabalho na sua seara bendita. E vamos pedindo a sua proteção e inspiração nas atividades deste dia. E assim, agradecidos, oremos a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Hoje a aula 83, né? Evolução dos diferentes reinos da natureza, histórico da evolução dos seres vivos. Nosso amigo Mauro Biazeto. Mauro, a aula é toda sua, fique à vontade. E muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Muito bom, já estou à vontade. Satisfação sempre renovada, né? Poder participar desses encontros e principalmente no que diz respeito ao tema de hoje, que nós iniciamos na semana passada com o estudo dos seres. Está presente aí a lei de evolução, essa lei determinística na nossa vida,
e está presente aí as possibilidades racionais do caminho que estamos percorrendo desde a nossa gênese, de quando nós iniciamos. Então, hoje, a gente vai dar sequência e vai estar trabalhando os seres nos diferentes reinos. Vamos fazer uma pequena recapitulação na aula passada, então vai entrar alguns tópicos da aula passada para a gente tentar fazer uma síntese, né? um condensado e procurar cada vez mais compreender a proposta espírita. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente dar seguimento. Aqui está. Vocês me digam quando é que estarão vendo. Eu estou vendo. Melhor agora? Sim. Melhor ainda? Melhor ainda. Que bom. Então está funcionando aqui. Muito legal, gente. Então, como principal objetivo, nós temos a reflexão de como se processa a evolução. As experiências que nós vamos vivenciando e o aprendizado que nós vamos tirando, né, dessas experiências. E isso é o que somos nós. É o resultado, o conhecimento dessas experiências que é a nossa construção. Então, a gente vai se lembrar que Moisés, há quase 4.000 anos atrás, dissertou a respeito da criação, dentre outras coisas, né? E a gente tem na Gênesis de Moisés a imagem poética e ilustrativa da criação. Essa fonte criadora, né, essa mente criadora que nós chamamos de Deus, fazendo o homem à sua imagem e semelhança, criando simples e ignorante na imagem da Gênesis. A princípio parece fantasioso e não é. A gente tem aí uma ilustração belíssima daquilo que nós somos. A gente tem a criação aqui palpável. A gente tem a criação aqui da matéria. É aquilo que nós conseguimos mensurar, aquilo que a gente consegue tocar, né? Quer dizer, nos sensibiliza os sentidos, os 5 sentidos físicos. E mais à frente de Moisés, muito mais à frente, muito perto dos nossos dias, nós descobrimos que, de fato, nós somos barro. Da mesma matéria que é feito a lama, também somos nós assim feitos, no sentido de conter esses elementos que o barro contém. Claro que criaturas organizadas, né? E também com o sopro da vida. Moisés viu Deus soprando, né? E nós também continuamos a imaginar dessa maneira, enquanto não o conhecemos completamente. Não sei se um dia chegaremos a conhecê-lo na sua plenitude, porque ele, como absoluto, como imóvel, é perfeito desde sempre e nós nunca alcançaremos o seu nível, né, a sua condição. Muito bem. A gente tem alternativas para a criação do espírito. Não nos é dado conhecer, né, desde o início, ou na condição que nós nos encontramos. Então, a gente tem que a criação da alma, para muitos, é na concepção. Então, Deus dependeria de nós, humanos,
dependeria da nossa vontade para que a gente pudesse, criando um novo ser, Deus pudesse criar um novo espírito. Não faz muito sentido. Também, tudo leva a crer, né, que alguns acreditam que seria no reino nominal. Somente no reino nominal é que a gente ganharia uma alma. A gente viu na aula passada que havia quem pensava assim e continua, né? A gente continua tendo na humanidade quem pense assim. Outros já acreditam que a alma foi criada no reino animal, né? E aqui entenda reino animal irracional. Outros vão mais, quer dizer, avançam mais nesse processo, retroagem nesse processo, achando que, como o vegetal é vida, né, é ali que nós temos o nosso início. E muitos, e a ciência, inclusive, acredita que a origem da vida foi no protoplasma, né? É uma sopa de elementos primordiais, né, que encontraram condição, num determinado momento da vida da Terra, para que reagissem e pudessem gerar o primeiro ser. E há ainda quem acredite que nós iniciamos no reino mineral. Se a gente buscar no Livro dos Espíritos, e aqui a gente já viu na aula passada que não só na aula passada, a gente tem visto nesse programa de iniciação espírita que o foco na espiritualidade é o que de mais importante nós temos, né? E o que mais nos interessa, porque de fato nós acreditamos que somos nós espíritos, né, que sobrevivemos e não a matéria. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 27, Kardec pergunta para os espíritos superiores: haverá, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Ele está tratando nessa primeira parte do Livro dos Espíritos sobre a criação primária, né? Então, notem que espírito aqui está grafado como está no Livro dos Espíritos, com E minúsculo. E quando Kardec escreve espírito com letra minúscula, com E minúsculo, ele não está se referindo ao espírito encarnado, ao espírito individualizado. Ele está se referindo ao princípio inteligente, aquilo que ele chamou de princípio inteligente, e que o nosso material chama de mônada, né? Então, entendamos que, quando no contato com a obra básica encontrarmos espírito com letra minúscula, é o mesmo que mônada na nomenclatura de Edgar Morin. E os espíritos vão responder sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Então, nós descobrimos aí, né, que são três os elementos do universo. A tríade universal, ou a trindade espírita, é Deus, espírito e matéria. E para que a matéria tenha vida, os espíritos advertem que é preciso o fluido universal. Então, ou fluido vital, como algumas nomenclaturas trazem, né? Então, a gente entende que a vida, espiritualmente falando, é o momento onde a matéria organizada, orgânica, encontra uma potencialização desse fluido vital. Então, no encontro dessas potências, né, a gente tem o ser existindo, o ser material. Na 17, foi perguntado anteriormente: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Então, notem, é preciso compreender
não literalmente aquilo que nos apresentam, mas sim com fundamentos, né? A gente observando com profundidade as construções literais. E aqui não é Deus que não permite, somos nós que somos limitados. Então, a nossa limitação por estar nesse mundo de provas e expiações, portanto, o nosso adiantamento ainda é pífio, eu diria, né, em termos espirituais, não conseguimos conhecer o início, né, quer dizer, a nossa gênese, como isso tem se dado, né, porque Deus não para de criar, mas como foi a nossa gênese. Isso é importante que a gente tenha em mente, para a gente já, desde então, perceber que a gente não, tudo que nós vamos tratar aqui, não tem ainda comprovação da ciência. Tem sim a comprovação dos espíritos superiores, quer dizer, daqueles que já viveram entre nós, estão mais adiantados espiritualmente, então tem mais saber, apesar de não saber tudo, eles detêm mais saber do que nós e estão aí nos orientando, nos dando a sua visão, o seu parecer de como as coisas são construídas. Então, no nosso estudo aqui, nós vamos privilegiar aquele que remotamente acredita que o nosso início se deu, a nossa evolução, né? Quer dizer, a nossa criação e posteriormente a nossa evolução anímica se deu a partir do elemento ou da espécie mais elementar aqui no planeta, que seria o mineral. Portanto, habitamos como mônada, habitamos como princípio inteligente o reino mineral no início da nossa trajetória, né? E aqui nós vamos fazer uma ilustração para compreender o binômio determinismo e liberdade, né? Eu trago aqui uma imagem ou uma frase do Herculano Pires, né, quando ele coloca aqui o nosso início, né, quer dizer, o início em si do ser, né, na visão espírita, é muito mais audacioso que Darwin. E por quê? Porque Darwin se ateve à matéria, se ateve à evolução das espécies aqui no planeta, né? Numa visão materialista. E o Espiritismo, ele contempla o ser espiritual, quer dizer, ele associa o ser espiritual, ou ele contempla a evolução espiritual utilizando-se da matéria. Então, quem evolui é o ser espiritual. E a matéria, ela vai se adaptando, ela vai se modificando à vontade desse ser. Okay? E o Leon Denis, num livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, um livro que é um best-seller do Leon Denis, muito bem escrito, um livro de muita profundidade, que eu diria que são 3 livros, né? O Problema do Ser é um livro, o Problema do Destino é outro, e o Problema da Dor é outro. Dá para ler até separadamente. Ele lá coloca que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Então, notem, braço direito de Kardec esteve durante muito tempo, né, principalmente durante o período até quando Kardec viveu, então, principalmente esses 14, 15 anos dedicados à doutrina espírita, à codificação espírita, Kardec teve Leon Denis do seu lado. E depois Leon Denis deu continuidade após a morte de Kardec, inclusive, para quem não sabe, Leon Denis ficou cego já em idade madura, né, idade bastante avançada, e
estudou Braille, foi estudar Braille para poder continuar trabalhando na obra. Então, isso diz muito mais do que muito discurso, né, para todos nós, que, por vezes, diante de um pequeno obstáculo, nós, enfim, abortamos um desenvolvimento de um projeto, enfim, interrompemos um projeto, e a gente tem aí o exemplo de uma alma grandiosa, altruísta, que se dedicou enquanto teve forças, né? Mesmo com suas limitações. E é daqui que a gente imagina que, intuído ou compreendendo a codificação, o próprio Leon Denis é daqueles que acreditam que nós iniciamos no átomo, né? Quer dizer, como a gente tem isso no Livro dos Espíritos. E esse esquema que se apresenta aqui na nossa tela, não precisamos nos ater muito às informações que tem aí dentro, a gente só tem essas informações para colocar numa escala, né? Então, ela começa no reino inorgânico, aonde aqui na Terra seria o reino mineral, aonde a gente tem somente forças de atração, de coesão, atuando, né, para que a mônada se desenvolvesse. A gente tem a formação de um losango, e esse losango representa o determinismo, e eu vou dar os créditos a esse esquema, e também grafar aqui, né? Grifar o determinismo, que é esse losango, e essa é a caminhada, digamos, do binômio, né? Determinismo, livre-arbítrio. Então, enquanto esse losango tem o determinismo, né, na nossa caminhada a partir do mineral, a gente tem, no restante que sobrou, num azul mais claro, o espaço concedido ao livre-arbítrio. Então, dá para notar que, a partir do ponto 0 da nossa Gênese, até o ponto 1, que está entre os animais irracionais, nós só fomos orientados pelo determinismo. Nós não tivemos a menor chance de decidir o nosso destino. Estivemos aprendendo com a colaboração dos espíritos superiores, os engenheiros siderais, que vão trabalhando esse processo evolutivo na nossa caminhada. É só a partir da nossa infância espiritual, na condição... Perdão, gente, vou voltar aqui. A partir da condição de homem, de seres hominais, é que a gente passa a ganhar um pequeno espaço de liberdade nas nossas ações. Então, enquanto homem, né, quer dizer que tem um mínimo de consciência, nós começamos a diminuir esse determinismo na nossa criação e vamos gradativamente, paulatinamente, aumentando a capacidade de liberdade e diminuindo o determinismo na nossa vida, né? Então, se a gente hoje se encontra, talvez na adolescência espiritual, notem que a gente já tem boa liberdade, né? Mas ainda somos determinados. E é somente quando alcançarmos esferas crísticas, por assim dizer, né? Esferas de espíritos com uma consciência plena, uma superconsciência e já possuindo plena intuição acima da razão, é que nós vamos ter total liberdade, né, de ação. Porque aí, com certeza, não provocaremos mais nenhum prejuízo na obra do Criador. Então, é interessante porque nós vamos agora voltar lá para o zero, e é importante a gente perceber que
enquanto estivermos nos reinos mineral, vegetal e animal e racional, nós não temos liberdade. Não vamos discutir, digamos, a possibilidade de liberdade no reino irracional. Pode ter? Pode, mas para o nosso estudo de hoje, vamos marcar e vamos fazer essa divisão, né? Então, determinismo até animal e racional. E um pouco de liberdade, e ela vai se ampliando à medida que eu vou evoluindo, já como homem, já como espírito com E maiúsculo, né? Para a gente reforçar aquilo que a Kardec fez questão, né, de frisar. E até recordando um pouquinho da aula passada, a gente tem aqui os dois elementos da criação. A gente tem essas estrelinhas, né, representando o princípio espiritual. Então, imaginem que que é daí que nós viemos, é do princípio espiritual que Deus nos individualizou. E do lado a gente tem a representação desse átomo como sendo a matéria, quer dizer, a substância material, o FCU, fluido cósmico universal, como Kardec o chamou. E Deus sobre tudo e sobre todos, né, como o terceiro elemento da criação. Então, está aqui a Trindade universal, está aqui a Trindade espírita. E Deus, que é o Criador, vai, né, quer dizer, tirar um quantum, vai absorver um quantum do princípio espiritual. Então, esse princípio inteligência vai ceder uma partícula para que um ser seja criado. E imediatamente ele vai ser envolvido por matéria. Então, a partir da analógica fragmentação, podemos assim chamar, então há aqui uma fragmentação desse princípio inteligência e eu tenho agora o princípio inteligente, ou a mônada espiritual, imediatamente envolvida por matéria, né? Então, a gente pode até elencar aqui leis divinas, como o eletromagnetismo, que vai envolver, né, essa mônada, esse princípio inteligente. E num processo que nós chamamos de involução, então, uma descida, né, para, digamos, o início do nosso aprendizado, Deus nos coloca numa determinada escola, num determinado laboratório da sua criação, das suas moradas, né, para que a gente possa iniciar o nosso processo evolutivo. Então, está aí criado, né, o ser a partir da mente divina, a partir dos elementos primordiais, das substâncias primordiais da criação, e a vontade de Deus, que, digamos, é aquilo que rege o universo. A partir daí, nós vamos iniciar, né, a nossa caminhada de retorno, né? Se a gente, num processo, digamos, involutivo, e notem, gente, esse termo involução, ele não se aplica à doutrina espírita. É didático só, é uma descida, tá? Não há retrocesso no progresso, na criação. Agora, a gente poderia estar se perguntando, mas Deus perfeito, Deus poderoso, sábio, não poderia fazer os espíritos já perfeitos? Kardec pergunta isso, lá na questão 119, e os espíritos respondem: se tivessem sido criados perfeitos, os espíritos não teriam mérito para desfrutar dos benefícios dessa perfeição, pois sem a luta, onde estaria o mérito? Como distinguir o certo do errado?
Como distinguir o sucesso do fracasso? Como perceber e conceber o conceito de felicidade? Enfim, são tantas questões que estão embutidas aqui nessa resposta dos espíritos que a gente pode ficar aqui um tempo bastante grande, né, que a gente não vai conseguir, digamos, esgotar, né, os conceitos aqui contidos. Quer dizer, a sabedoria divina faz com que a gente, a partir do nosso esforço no trabalho, nessa caminhada, vá se construindo, vá se aperfeiçoando e vá sentindo satisfação nisso, vá se sentindo realizado com esse processo. E, enfim, cada um vai fazer essa caminhada de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua capacidade, enfim. Se encalhar, a natureza vai nos desencalhar, né? Porque a gente não tem retrocesso, como foi dito, portanto, caso a gente teime, né, e queira empacar, a evolução vai dar conta de nos impulsionar para frente. Então, aqui está o nosso caminhar. A gente vai trilhar aqui agora, de forma tranquila, serena, a caminhada dentro desses reinos, procurando nos imaginar, né, nesse processo. Aqui no planeta, a mônada é colocada no reino mineral. Então, como nós vimos lá, ela vai ser regida, né, por um processo de atração, né, e isso se faz de fora para dentro, então não há movimento, por assim dizer, nesse reino, e são os espíritos aí prepostos, são os engenheiros siderais, né, que vão colocar essa mônada e fazer com que ela participe desse processo de aprendizado no reino mineral. Então, a matéria é inorgânica, ok? A gente tem, então, a atração como forma de aprendizado, como forma de desenvolvimento nesse processo. E o que a gente pode aprender aqui, por assim dizer, nesse estágio que nós estamos fazendo? A gente tem as noções, né, de opacidade, de brilho, a gente tem cor, né, e cor é vibração, então a atração vai permitir que isso ocorra. A gente tem a dureza, a gente tem elementos minerais que são bastante macios, né, moles, por assim dizer, e a gente tem outros que têm uma dureza muito grande, e a gente nota que os mais resistentes, os mais duros, estiveram por muito mais tempo sujeitos a essa atração, por assim dizer, que são todas as manifestações do tempo, né, das intempéries, e os tornaram, assim, mais resistentes. E a gente vai perceber também que aqui tem uma condição também para a gente ganhar e aprender que quanto mais duro, né, nós nos tornaremos mais quebradiços. E quanto mais maleáveis, mais mole, nós nos tornamos mais flexíveis, né? Então, a gente tem aqui uma experiência bastante interessante, que é a resiliência, né? Então, os materiais mais resilientes são aqueles que se amoldam às condições, né? Eles se adaptam quando sofrem um esforço, uma pressão, são deformados na sua forma original e eles têm uma facilidade muito grande de voltar à condição natural, enquanto que outros, que são menos resilientes, eles são mais duros, quando sofrem impacto, eles acabam se quebrando. Então, isso ensina muito para a gente na questão da aceitação, né, das questões da vida. Temperatura,
né? Então, o frio, o calor vai proporcionar modificações nesse reino, né? E esses minerais vão se distinguir pela forma, vão se modificar. A oxidação, principalmente, vai proporcionar um aprendizado também bastante interessante. E a organização, que nós vamos ver mais à frente um pouquinho, de forma mais ilustrada, né, como se compõe cada desses elementos. A gente tem os elementos químicos, né, que já descobrimos aí mais de 100 na tabela periódica, e eles vão se combinando e, dependendo da sua organização, eles vão dando vida, aqui vida entre aspas, né, porque o inorgânico, o mineral, aparentemente não tem vida, mas existência, vão dando existência de forma distinta. Então, com isso, nós caminhamos um trecho, né? Quer dizer, experienciando dentro desse reino mineral, nós vamos já nos afastar, por assim dizer, do determinismo pleno, né? Quer dizer, vamos caminhar um pouquinho mais em direção ao Pai, quer dizer, e o que representa Deus, senão a perfeição, né? Então, a gente tem aqui a escala de Mohs, né, que classifica os minerais na sua dureza. Então, a gente tem lá o diamante como sendo o menos resiliente, né, o mais duro, e a gente tem o talco, por exemplo, como mineral menos duro, mais macio, né, para a gente poder compreender aí como é que se deu a evolução desses seres, né, dentro da criação, e o que nós podemos experimentar como princípios inteligentes estagiando dentro desse universo, né? E aqui, aquilo que nós falamos sobre a formação, sobre a constituição, né? A gente tem aqui as unidades, as células unitárias mais comuns, né? A cúbica de corpo centrado, CCC, cúbica de face centrada, CFC, e a hexagonal compacta, né? HC. Então, a partir nós vimos, né, inclusive na aula passada, que essa intimidade da matéria só foi possível a partir do microscópio, né, que nós passamos a enxergar a intimidade da matéria, e a gente hoje consegue classificar desde os minerais, enfim, tudo que a gente tem dentro da criação. E se a gente constrói, né, aqui nós vamos acompanhar essa mônada no gráfico, né, onde a gente tem milhões de anos representando, digamos assim, o seu caminhar através do tempo. Então, a gente tem o mineral aqui, colocado aí milhões de anos, né, dentro daquela pequena subida que nós apresentamos aqui atrás, né? Então, vamos dizer, esse percurso a partir do zero até encontrar o reino subsequente, vai se dar no reino mineral do zero até o 100%. Então, a gente vai partir lá, digamos, de um elemento mais simples, né? De um mineral mais simples, de uma molécula elementar, e através de combinações e através do tempo, nós vamos crescendo aí até alcançar a plenitude dentro desse reino. Tudo que eu podia aprender, tudo que a mônada podia assimilar, estagiando nesse reino, ela já assimilou. Então, ela pode passar para o reino seguinte, né? Então, a gente volta aqui no princípio, e a gente conhece aqui no planeta o reino seguinte ao mineral, que é o vegetal. Então, depois
de todo o aprendizado, né, de ter participado, vamos dizer, do talco ao diamante, como a gente tem lá a escala de Mohs. Então, a gente pôde notar que o diamante, por exemplo, ele representa, né, assim, ele tem forma, ele tem identidade. A gente encontra no diamante uma identidade, né, que os peritos conseguem reconhecer. A gente tem outros elementos, principalmente elementos radioativos, o urânio, por exemplo. Então, uma evolução muito grande em questão de possibilidades íntimas, né? Potencialidades íntimas desse material. Então, vamos dizer que a gente experienciou tudo isso. A gente está pronto, né, como mônada, para, de novo, junto com os espíritos prepostos, só que agora, na matéria orgânica, então, há uma diferença muito grande aqui de aprendizado. A mesma mônada que evoluiu durante milhões de anos aí nesse reino mineral, agora ela pode contribuir. Agora ela, por assim dizer, ela interage com o meio ambiente. Então, ela dá de si, por assim dizer. Então, o aprendizado é fantástico. Quer dizer, houve aqui um progresso muito grande em termos de conhecimento, né? A gente vai ver que, se lá no mineral era a atração que nos conduzia, aqui é a sensação, né? Não a sensação dos 5 sentidos, né, humanos, mas sim há aqui uma interação com a natureza. A gente vai perceber aqui que são atributos muito mais avançados, conhecimentos muito mais avançados que no mineral, onde não havia nascimento, por exemplo, não havia crescimento. Aqui a gente tem a experiência do crescer, a experiência de se desenvolver, né? Então, desenvolvemos a sensibilidade. Com isso, existe o conceito de vida e de morte. Quer dizer, existe o nascer, existe o brotar, né? O germinar, efetivamente, e existe a morte. Quer dizer, existe o fim daquele ciclo aonde esse material, essa matéria orgânica, vai se reorganizar no celeiro da criação para dar origem a novas formas. A reprodução. Aqui nós temos presente esse avanço que é a reprodução. Então, notem como os passos são largos, né? Enfim, só que, veja, se eu atingir o ápice na cadeia mineral da evolução, eu vou voltar lá para os primórdios do vegetal. Então, a gente vai lá naqueles vegetais muito rudimentares que nós vamos ver aqui daqui a pouquinho. Aqui nasce o sentido de utilidade, né? Então, no mineral, a gente tem também, claro, nossas casas, enfim, nossas moradias, tudo isso tem a contribuição do mineral, né? Mas aqui nossas joias, né? Nossos veículos, enfim, a gente tem tudo isso com a colaboração do mineral, mas aqui existe uma troca maior, né? Por isso a gente diz, existe um aprendizado de dentro para fora. Quer dizer, e a gente nota isso através de experiências da ciência, que existe uma resposta do vegetal, né? Ele se sensibiliza de forma positiva ou negativa diante de nós, diante de uma intenção benéfica ou de uma intenção maléfica. E a gente tem as adaptações, principalmente as adaptações. Então, tudo isso veio em acréscimo. Então, vejam a importância da vida aí. O mais importante aqui é, digamos, a presença desse fluido vital, dando condições para o nascer, para o morrer, para a reprodução, enfim, para toda essa troca,
né, que existe no reino vegetal. E aí a gente vai caminhar mais um trecho, né? Então, se no mineral a gente tinha caminhado um primeiro passo, por assim dizer, no vegetal nós vamos dar esse segundo passo. E, de novo, milhões de anos serão necessários para que a gente possa experienciar, né? Experienciar dentro desse reino. E aqui a gente tem uma escala evolutiva desde da origem, né, das primeiras algas que sobreviveram ou se reproduziram no fundo dos oceanos ou nos desertos, depois as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e assim por diante, né? Então, a gente tem toda uma cadeia evolutiva, essa é uma classificação da ciência, de como essas plantas se desenvolveram e foram se adaptando, né, para chegar nas que nós temos hoje. Então, a gente volta lá naquele gráfico inicial, onde nós iniciamos a nossa caminhada, e se no mineral nós vencemos até o ápice, aqui no vegetal nós vamos começar do zero de novo até alcançar o 100%. Veja, à primeira vista dá a impressão que a gente regrediu do mineral para o vegetal. Não regredimos. Nós caminhamos até o máximo, até o ápice de aproveitamento daquele reino. Tudo que ele podia me dar, eu aproveitei. Enfim, quando isso tudo eu consegui, eu fui para uma escola mais avançada, se é que a gente pode fazer essa analogia. Então, é como se eu tivesse aqui me alfabetizado, por exemplo, e depois eu vou iniciar o meu processo, né, no ensino fundamental a partir do zero. Mas eu já sei fazer alguma letrinha, já sei escrever o meu nome, enfim. Então, não há retrocesso, e sim há uma mudança de plano, como nós vimos aí anteriormente. Então, não são planos físicos, mas sim energéticos, né? Como nós aprendemos na aula passada. Então, vamos ganhar condição, né? Depois de passar lá por essas plantas aquáticas, depois de viver no deserto, experienciando o mínimo de sensibilidade, vamos dizer, nós passamos para a utilidade, conhecemos o que é a satisfação de fornecer alimento ou remédio. No ápice da cadeia, nós vamos encontrar a dioneia, né? Vamos encontrar essa planta carnívora. Então, notem, que interessante que aqui, nesse reino, a gente já pode dizer que encontra um semi, né? um semi-animal, tanto é que a ciência chama de zoófito. Ela, por muito tempo, teve dúvidas, né, de quando é vegetal e quando é animal. E aqui a gente pode dizer que lá no ápice a gente tem essas plantas carnívoras que já se alimentam de animais, né? Quer dizer, já tem um dispositivo, né, de aprisionar a presa. Então, notem, já começa um aprendizado de buscar o alimento, né? Quer dizer, já começa a ter um sentido de locomoção. Não tem ainda locomoção, porque tanto a reprodução como a alimentação é feita através dos processos da natureza. Então, a reprodução com a ajuda do vento, com a ajuda dos pássaros, né? E as entropias, né? Que é quando há atração pela luz, há atração pela água, a hidrotropia, enfim, tudo isso são processos rudimentares de movimentação que já estão presentes na planta. Então,
conhecendo tudo isso, a gente está apto a ser convidado a estagiar no reino seguinte. E o reino seguinte é o reino animal. Né? De novo, nós estamos aqui, quer dizer, voltamos aqui, né, para uma nova escola. Fomos promovidos, mas a promoção não nos coloca no ápice da cadeia. A promoção nos coloca no início, né, dessa cadeia. E a gente não pode esquecer que estão sempre aqui os espíritos prepostos. Esses espíritos prepostos são aqueles que nós chamamos de co-criadores. Então, são espíritos já de uma esfera bastante elevada, que detêm conhecimento tanto das leis materiais, como das leis espirituais, e, principalmente, são espíritos moralizados, quer dizer, espíritos que estão a serviço da criação. Então, são eles que vão, de novo, né, transitar conosco e nos colocar nesse próximo reino. Aqui, mais do que nunca, a gente tem essa ação interna para o exterior. Há uma resposta muito mais efetiva, muito mais concreta, né, do ser para com o meio ambiente. E aqui nós vamos da sensação para o instinto. Aqui nós ganhamos uma espécie de inteligência. Então, é assim que os espíritos definem o instinto. Por isso que a gente não questiona, para esse estudo, a questão do determinismo, ou, melhor, a questão do livre-arbítrio já no reino animal. Por quê? Porque o instinto não deixa de ser uma espécie de inteligência. Mas, para o nosso estudo, até aqui não tem liberdade. O animal, por vezes, se parece muito melhor do que nós, em termos de altruísmo, em termos de aceitação, em termos de perdão, por assim dizer, mas ele só faz isso porque ele não tem possibilidade de fazer diferente. Então, esse é o aprendizado da mônada dentro desse reino. Por isso que ele precisa estar dentro de um determinismo. Né? Então, aqui a gente vê o surgimento da locomoção. Então, muito mais do que o vegetal, o animal agora pode se locomover. Então, a gente experimenta esse avanço, quer dizer, esse sentido ou essa ferramenta mais apropriada, né, para chegar ao nível que nós chegamos, que é a locomoção. A gente tem aqui mais do que no vegetal a comunicação. Então, o animal tem a sua forma de se comunicar. Podemos dizer que ele tem linguagem. Né? Aqui a gente vê muito mais do que sensação, a gente já vê presente um sentimento. Né? Por quê? Porque a mãe não abandona a prole, a mãe alimenta a prole, enfim. A gente tem presente nesse reino, né? Um avanço desse processo de interação ser-natureza, que é o sentimento. Né? Então, a gente, inclusive, observa com os animais caseiros, né? Domésticos, a gente tem isso muito mais pronunciado. E não há como a gente negar. A inteligência, como nós dissemos, porque o instinto é um germe de inteligência, por assim dizer. A alimentação, que antes dependia totalmente de um terceiro, aqui hoje ela está, digamos, ela está direcionada para ele próprio. Então, é tarefa dele próprio buscar a sua alimentação. E aqui a gente vê surgir elementos fantásticos de aprendizado, que os artifícios, né? as construções para você buscar esse alimento, a forma
de buscar esse alimento. E também, como a gente tem aqui um equilíbrio, a gente tem também aqueles que são presas, né? Buscando camuflarem, para se protegerem, buscando velocidade e astúcia para poder se defender, assim como o predador desenvolve tudo isso, né? Então, alguns buscando esse alimento e outros procurando se defender. Então, notem que isso favorece uma gama de conhecimentos muito grande para a mônada, né? Para que ela possa estar elaborando o seu psiquismo. E o conceito de família, né? Então, a gente tem aqui a união da prole, a gente tem defesa de território, a gente tem aquele que é responsável por defender essa prole, a gente tem, enfim, a comunicação aqui é muito mais presente, esse sentimento de formação de família está muito presente aqui no animal. Muito bem. Mais do que isso, aqui aparecem sistemas organizados. Se a gente tem a respiração, se a gente tem circulação, a gente tem, digamos, a reprodução, enfim, tudo isso presente no vegetal, no animal isso está muito mais evoluído, isso está já muito próximo do humano. Nós temos aí sistemas com seus órgãos totalmente elaborados, funcionando perfeitamente, sistema autônomo já atuando e os 5 sentidos presentes aí no reino animal. Então, notem que nós pertencemos a esse reino. Quer dizer, como humanos, não fugimos desse reino ainda. Estamos adhesos a ele, só que com a diferença de que nós temos liberdade para escolher o nosso caminho. Diria que essa eu vejo como o maior recurso, né, do hominal, que é a liberdade, porque com liberdade significa que ele tem um mínimo de consciência. Por quê? Porque vai ter que responder pelos seus atos. Então, a razão está presente aí, mas por conta da liberdade, por conta dessa responsabilidade que ele passa a ter para responder pelos seus atos. Então, a gente vai ver essa mônada, esse princípio inteligente, avançando mais um passo, se a gente pode assim dizer, através de milhões de anos, milhões e milhões de anos, em busca do Criador, em busca da perfeição. E aqui a gente tem a evolução das espécies, então a gente tem a evolução animal aqui presente, né, sendo traduzida nessa cadeia a partir de uma célula protozoária, né, dando condições de multiplicação e chegar até onde nós chegamos aqui, né? Então, apenas como ilustração para a gente poder voltar para o nosso gráfico e dizer que ganhamos condição lá no reino vegetal, né, de trilhar esse novo caminho, e aqui vamos experienciar desde o unicelular até o símio, né? Então, a gente tem já uma definição, por assim dizer, que é a definição de Spencer, de Darwin, colocando que, e a espiritualidade confirma esse desenvolvimento de que o símio está no topo da cadeia animal. E a gente acredita, porque ele já possui condições de ficar ereto, então a gente pode dizer que ele tem mãos e patas,
não podemos negar, e temos a certeza que ele tem o polegar oposto, e isso oferece uma condição muito vantajosa para o manuseio, né? Para o desenvolvimento das técnicas, e ele tem também um cérebro bastante evoluído, possui uma capacidade, né, cerebral muito maior do que os seus pares, né? Então, a gente entende que é aí, e a gente tem o Emmanuel dando um reforço para nós, né? A Caminho da Luz, informando, no livro A Caminho da Luz, informando que o animal, né, ele desceu da árvore. Quando ele resolveu descer da árvore e se apoiar sobre as patas traseiras, ele traçou um novo rumo na caminhada evolutiva. Então, a gente tem que, num determinado momento, foi elaborado protótipos, né, foram elaborados do símio para que pudesse começar a receber as primeiras reencarnações humanas. Então, notem, é só aqui que a gente fala em reencarnação. Isso para a gente afastar toda a possibilidade de um entendimento equivocado de que a gente tenha sido um pé de couve, ou de que a gente tenha sido, enfim, uma minhoca, ou alguma coisa nesse sentido. Não. Nós habitamos um corpo animal, né? Um corpo físico com possibilidades de decidir pela nossa caminhada a partir do humano. Então, é a partir da condição humana, do animal racional, que a gente passa a reencarnar e passa a responder pelos nossos atos, né? Na sequência, então, como nós dissemos, na sequência, a gente passou a reencarnar, né? Então, com a ajuda dos espíritos prepostos, novamente, como mônada, nós ganhamos a razão, ganhamos, né, a condição de ter consciência daquilo que nós fazemos, daquilo que a gente sabe. Então, do homo sapiens, então, para o Homo sapiens sapiens. Então, do homem que sabe para o homem que sabe que sabe. Isso é uma diferença muito grande em termos evolutivos, em termos de acúmulo de conhecimento. Então, aqui está presente outras condições de inteligência principalmente emocional. A gente tem aqui outros tipos de sentimento, tanto é que a nossa cria é a que permanece por muito mais tempo, né, debaixo da nossa tutela. Então, no reino animal, se existe esse sentimento já presente podemos dizer de amor, né, na condição de criar, mas no primeiro momento que o animal percebe a autonomia na cria, ele força. Esse é o termo, quer dizer, ele dá uma oportunidade, dá uma segunda, na terceira ele empurra, para que a cria tenha autonomia. E nós, né, mantemos isso por mais tempo, e é claro que no nosso reino, né, na nossa condição, a gente desenvolve isso de outras maneiras, né? Livre-arbítrio, né? Então, claro, com a razão, a responsabilidade. Então, aqui é aquele ponto 1 do nosso gráfico, aonde deixamos de ter puramente determinismo e passamos a ter uma pequena condição de liberdade. Aqui a gente tem sociedade muito mais organizada do que no reino hominal, né? Tanto é que nós temos amor pela pátria, a gente estuda a sociedade, a sociologia, estuda os movimentos da sociedade, e aqui entram esses conceitos. Espírito com letra maiúscula,
né? Centros de força e perispírito. Então, é a partir daqui que a gente pode tratar de psicossoma, é a partir daqui que a gente pode passar a fazer as nossas ligações de corpo mental para corpo perispiritual e, consequentemente, para corpo físico, né? Então, é um grande passo, enquanto homem, para conseguir avançar nesse caminho, né, que nos é concedido. E aqui a gente já pode fazer uma separação entre os primeiros reinos evolutivos aqui no planeta, mineral, vegetal e animal, e aonde, né, podemos dizer que nós somos inconscientes. Então, o nosso caminhar aqui é determinado, o nosso caminhar aqui é balizado pela espiritualidade. E podemos dizer que daqui para frente ele é consciente. Daqui para frente é onde nós ganhamos liberdade, ganhamos o livre-arbítrio e vamos diminuindo, à medida que caminhamos, a nossa dose de determinismo. É a partir daqui que nós vamos caminhar para a total liberdade, né? Portanto, a gente volta lá para o nosso gráfico e vai dizer que caminhamos um pedaço, né? Então, da condição de homem que sabe, nós caminhamos um determinado trecho na nossa escalada, e a gente pode lembrar lá daquele gráfico determinismo, livre-arbítrio, que estamos na infância espiritual, por assim dizer, estamos a caminho da maturidade espiritual. E isso quer dizer que a gente tem aí um horizonte bastante vasto aí da nossa frente para chegar no estágio de ter total liberdade pelas nossas ações, né? Então, podemos dizer que aqui, daquela imagem que iniciou a nossa conversa, da Gênese bíblica, de Deus manipulando o barro, podemos dizer agora que a gente já pode fazer essa imagem, ainda antropomórfica. A gente tem aqui o Criador ainda vestido de homem, por assim dizer, mas isso é só ilustração. A gente já tirou do nosso radar, né, esse conceito de Deus com sentimentos humanos. A gente tem aqui essa imagem do Criador trabalhando a energia, trabalhando desde as primeiras manifestações, né, da energia dentro do espaço, na formação das galáxias e dos sistemas e dos planetas e assim por diante, e dando condição para que a gente pudesse estar atuando, né, no aprendizado e pudesse ter chegado até aqui. E aqui a gente tem um esquema que a gente apresenta, esses não são números absolutos, são números relativos, somente para exemplificar esse nosso caminhar. Então, seria o caminho das almas gêmeas ou o caminho das almas coletivas para a individualização. Nós podemos imaginar que lá no mineral nós estávamos em grupo de 1000, né? Éramos princípios inteligentes, coletivos, aprendendo no mineral. Quando nós passamos para o vegetal, isso foi reduzido em potência de 10, então nós chegamos a 100. Podemos dizer que éramos grupos de 100 no vegetal. No animal, nós podemos dizer que estávamos em grupos de 10, agrupamentos de 10 mônadas ou princípios inteligentes, desenvolvendo o nosso aprendizado no reino animal. No símio, podemos dizer que 2 ou 3. E somente no homem nós podemos dizer que estamos totalmente individuados, estamos totalmente sozinhos no nosso caminhar.
No aprendizado, não, estamos em sociedade com outros homens sozinhos, né, que vão responder por si mesmo. É isso que quer dizer, digamos, essa demonstração que nós fizemos aqui. Planos espirituais superiores é onde reina uma superconsciência, né? É onde nós vamos sair da razão para a intuição. E em planos divinos, nós ainda não temos nem noção de como isso ocorre, não conhecidos, né? Para a gente encerrar, eu recomendo essa obra, A Evolução do Princípio Inteligente, do Durval Ciampone, que foi editado pela FESP, pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, e que traz muito do que a gente colocou aqui e de forma mais didática, eu diria, de forma mais aprofundada, né? Motivações, né, para o nosso interesse, caso a gente tenha interesse maior nesse assunto. Essa é a obra que eu recomendo, dentre tantas outras, né? Mas essa eu vejo com bastante didática para o nosso crescimento, né, evolutivo. Eu vou deixar de compartilhar para a gente voltar aqui à nossa condição e nos colocar aqui, depois de agradecer a paciência de vocês, de ficar todo esse tempo aí quietinhos, nos ouvindo, a gente se coloca à disposição aí para alguma conversação, se assim desejarem. Olha, parabéns aí para a exposição, porque a matéria é complexa, né? Você conseguiu colocar de uma forma muito didática. Eu gostei bastante. Parabéns aí, obrigado aí. Bem simplista também, né? Porque é o que a gente consegue enxergar, não é mesmo? Mais alguém querendo fazer alguma pergunta? Amanda, Célia. Nossa, sem dúvidas, só fiquei ouvindo aqui, tentando anotar o que dava, muito conteúdo, foi muito bom. Obrigada, Mauro. Eu que agradeço. Depois eu mando para o Ademir esse roteiro, né? Eu mando para o Ademir o roteiro e ele distribui para quem desejar. Sempre bom. Mauro. Mais alguém que fala alguma pergunta? Aproveita, É a Célia. gente. Tudo bom? Célia? Isso. Diga lá. Isso, tudo bom? Tô O bem. seguinte, eu vou atrás desse livro aí, porque eu acho que essa aula de hoje, ela dá um embasamento para outras que surgem a partir dela. Exatamente. Né? Então, que vem na sequência. Então, ela é muito importante. Eu acho, para mim, pelo menos, né? Eu acho que ela é primordial para o entendimento de algumas definições e tal. Só uma pergunta direta, se for possível respondê-la diretamente. Se não for, eu vou atrás do livro e, se continuar a dúvida, eu vou perguntar em outra ocasião. Eu entendi alguma coisa sobre a mônada. Eu queria saber, porque eu sou muito de querer saber. Quer dizer, tudo que eu estudo, depois eu preciso colocar assim, quer dizer, isto é, eu preciso ter uma resolução, uma explicação. Eu sou muito assim, é difícil, é uma didática. Antiga, mas ela existe. Eu queria só saber o seguinte, eu entendi, se eu entendi certo, não sei, na medida que fomos desenvolvendo os reinos, as mônadas, elas tinham, pelo esse último gráfico até que você colocou, elas tinham diferentes mônadas, elas tinham um número variável de mônadas. No hominal é que adquirimos uma única mônada. Ela é o princípio, uma única mônada. Posso dizer isso? É uma ilustração, é uma representação.
como no início foi colocado, não nos é dado saber, né? Então a gente elabora hipóteses. Quer dizer, essa é uma hipótese que contempla o nosso início desde o reino mineral. Tá. Como ente, imagina, a partir do momento que Deus nos cria, quer dizer, ele cria cada um de nós como individualidade. Agora, a gente só vai ficar sozinho, de fato, quando a gente começar a ganhar liberdade. Tá correto. Não, está correto o raciocínio. Eu vou continuar verificando isso e, outra ocasião, eu questiono um pouco mais algumas coisas. Muito obrigada, Mauro. Como sempre, ótimo. Você lembrou muito bem. Nós vamos mais à frente um pouquinho, lá pela aula 96 e 97. Nós vamos tratar de evolução anímica. Perfeito. Essas duas aulas lá na frente, elas praticamente fazem uma síntese. Certo. Gênese, da gênese da alma, que nós já estudamos, dessas aulas aqui, dessa evolução nos diferentes reinos, tal. Então, lá a gente faz uma espécie de conclusão. Tá. Mas eu adianto que as dúvidas continuarão. E só para fechar, a mônada, então, é um princípio inteligente. Isso mesmo. Exato. Veja bem, é importante, mônada é um elemento da teoria do Leibniz. Sim. Leibniz, ele viveu aqui no século XVIII, XIX, e ele tem como principal obra a monodologia. Isso. Então, assim, eu acredito que é uma associação que o Edgar Armond fez do princípio inteligente de Kardec com a mônada de Leibniz. Sim, tá. É só para a gente saber que a gente está falando da mesma coisa. Da mesma coisa, está ótimo. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Professor, só para falar aqui, Adriana Gobato falando. Olá, Adriana. Tudo bem? Para falar aqui no Livro dos Espíritos, em algumas questões, ele trata desse assunto e responde exatamente o que você falou, que algumas coisas não nos serão permitidas saber mesmo. Né? Assim, legal, Adriana, legal. Então, para quem quiser, eu estou fazendo o estudo, né, do Livro dos Espíritos. E no Evangelho no Lar eu uso o Livro dos Espíritos também. E aí vem muitas coisas que você falou na aula hoje, muito engraçado, porque eu estou na questão justamente que está falando sobre isso. Bacana. E aí fica aí de dica para o pessoal também, que é bem interessante. Bom, obrigada. Aula. Maravilha. Mauro, então já vou deixar aqui reservada a 96, 97 para você. O auditor já pediu a 75, já vou deixar. Eu vou ainda, talvez acho que na próxima aula, definir com o pessoal como que nós vamos proceder o ano que vem. Então, na próxima aula, acho que é de vivência, nós vamos ver aí, né? Se vamos fazer presencial, se vai ser híbrida, ou se vai ser, continuarmos assim. Mas, se você tiver oportunidade, eu já vou deixar, até anotei aqui, né? Conforme vocês estão sugerindo, eu tenho anotado, e muitos livros a gente está adquirindo, né, para a Biblioteca da Fraternidade. Esse eu não sei, né? Eu preciso ver com a Nilce e a Amanda, que elas fazem o levantamento da biblioteca, que quando a gente reiniciar, nós começamos com um trabalho, a biblioteca vai estar funcionando e tal. Mas, Célia, talvez a gente vá comprar, aí se eu for comprar, eu dou um alô para você e a gente vê o livro, tá ok? Porque eu acho que são livros que vocês indicam, são livros de estudo que é interessante ter na casa, né? E não só, é muito mais prazeroso, né? Ler um livro que nem o Déjà Vu que eu estou lendo, que é pelo Espírito Lúcio, que é um romance, do que o livro que eu terminei de ler, O Último Judeu, do Noah Gordon, que é mais complexo, né? É muito mais fácil ler um romance do que um livro de estudo, né? Quando eu estudava, eu brincava, eu falava para a Ercília, você lê a parte didática de Piaget, eu leio as outras coisas.
Fala, nossa, eles escrevem 200 páginas quando podia escrever 15, que já falou tudo certinho do livro, né? Então é isso. Gente, mais alguém querendo fazer alguma pergunta, alguma colocação? Como sempre, o Mauro dando um show, né? Explicando muito bem. Essas suas aulas de filosofia, né, de você e do Carlos aí, a gente não pode perder de jeito nenhum, sabe? Isso mesmo. Estou reservando o sábado à tarde aí para qualquer coisa. Dessa vez tenho que fazer. Tá bom? Está intimado. Opa! Então tá bom. A Flávia colocou. Gente, alguém mais alguma pergunta? Eu posso passar para o encerramento? Ninguém mais? Bom, então muito obrigado. Eu vou passar para o encerramento. Te agradeço muito de coração, tá? Obrigadão mesmo. Foi muito boa a aula. Nossa, a gente aprende sempre. Sem Ok? dúvida. Sem dúvida, eu aprendo sempre. Aprendi muito com o início dessas aulas, estava ouvindo aqui desde da preparação, tem muito a ver com o que a gente estava tratando. É verdade. Ok? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. Eu acho que não está. Está aparecendo na tela para vocês? Ainda não. Ainda Então, não. então eu vou ter que voltar aqui um pouquinho. Será que eu Não, deixei de... não, eu acho que fui eu. Peraí, eu vou, se diz, pera lá, deixa eu voltar, espera aí. Eu preciso voltar aqui. Peraí, agora ela não está querendo. Deixa eu voltar aqui. Pera lá. Cancelar. Agora vamos lá. Compartilhar a aula. Agora está, Andréa? Sim. Ok, então vamos lá. Vibrações finais. Nosso Divino Mestre, pedimos licença para que a partir de agora possamos dividir o que de mais precioso nos deste, nossas vibrações de fé e de amor. Vibremos pela paz do mundo e pela união das crenças e religiões em torno do Mestre. Pelos menos favorecidos que padecem pela pobreza e pelos vícios. Pelos nossos idosos abandonados nos asilos. Pelos nossos jovens para que caminhem sempre na luz. Pelas nossas crianças e pelas mães que as impediram de nascer. Pelos desencarnados que ainda sofrem no umbral e principalmente pelos suicidas. Pelos nossos lares, santuários cristãos, por nossos familiares e amigos. Pelos que se julgam nossos inimigos, encarnados e desencarnados. Pelos doentes, Já foi essa, né? Não. Não, ainda não. Ok. Pelos que se julgam nossos inimigos, encarnados e desencarnados, pelos doentes e necessitados nos hospitais e principalmente nos psiquiátricos, e os que estão em tratamento contra as drogas, pelos presidiários para que possam se reerguer, pelos que sofrem em depressão, com pensamentos voltados à prática, rogamos que sejam envolvidos por boas vibrações para superar este momento difícil. Por todos aqueles cujos nomes se encontram no caderno de assistência espiritual. Pensar no nome de quem desejamos as vibrações. E, finalmente,
Vibremos por nós mesmos, para que, como servidores e aprendizes de Cristo, estejamos sempre ligados a vós, através de nossa fé. Encerramento dos trabalhos espirituais. Sentindo-nos fortalecidos e amparados diante dessa paz, vamos agradecer a toda a equipe de limpeza e proteção que nos preparou esse ambiente. Agradecemos aos nossos amplos guardiões e protetores espirituais que colaboram para que estivéssemos hoje aqui. Agradecemos ao palestrante de hoje, que com muito carinho nos deu essa excelente aula. Agradecemos ao nosso mentor, pedindo que Deus o proteja e fortaleça. Agradecemos ao mentor de nossa casa e a todos os seres supremos e superiores que nos assistiram hoje, para que possamos servir a Jesus e praticar o que aprendemos hoje em nosso dia a dia. Deus, obrigado por estarmos aqui e que mesmo diante das piores dificuldades, nós tenhamos forças e persistência para jamais nos afastarmos de Ti e de Teus ensinamentos, pois nós o amamos acima de tudo. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Sempre lembrando das vibrações das 22, quem puder participe todo dia. Né? Portanto, hoje nós não temos tema novo. O tema novo vai ser na aula que vem, né? Que será o 27º. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus.
quanta luz quando em a voz do mestre fala aos nossos corações, descendo quanta luz. Então, a todos vocês, muita paz, muito amor, muita luz. Boa semana. Fiquem com Deus. Mauro, mais uma vez, obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigado, não.